Olá pessoal, tudo bem por aí? Hoje vamos falar das Américas e as diferenças entre América Latina e América Anglo-Saxônica. O continente americano foi colonizado por países como Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda. Houve a imposição da cultura dos colonizadores europeus aos povos nativos, gerando diferenças entre as porções do continente. Em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo aportou nas Bahamas e esse foi o marco do descobrimento da América. O continente americano passou então a ser colonizado por povos europeus, como os portugueses, os espanhóis, os ingleses, os franceses e os holandeses. Essas nações europeias deram início a um processo de exploração de todo o nosso continente, impondo a sua cultura aos povos nativos da América. Com todos os poderes dados a mim, tomo posse desta ilha e a batizo de São Salvador. A influência cultural proveniente de diferentes povos europeus gerou as distinções entre os países da América. Podemos observar essa diferença especialmente em relação ao idioma. Inclusive, o fator idioma foi o que levou à regionalização do continente à América Latina e América Anglo-Saxônica. Os países latinos são aqueles que possuem línguas derivadas do latim, como o português, o espanhol e o francês. A América Anglo-Saxônica é formada por países cuja língua tem origem anglo-saxônica, como o inglês. Os anglo-saxões foram um povo que habitou a Grã-Bretanha a partir do século V. Eles compreendem um povo formado por tribos germânicas e que migraram para a ilha a partir da Europa continental. Seus descendentes, que são os anglos, os frísios, os jutos e os saxões, e grupos celtas britânicos chamados de bretões, que adotaram alguns aspectos da cultura e da língua anglo-saxônica. O critério para a divisão do continente em América Latina e América Anglo-Saxônica é o idioma. Contudo, esse não é o único critério. Existe mais rigor nessa separação, porque há países na América Latina que têm o inglês como seu idioma principal. São exemplos a Trinidad e Tobago, a Guiana, além disso o Suriname se fala o holandês e temos também a Jamaica que também fala inglês. E tem ainda o caso de países que preservam as suas línguas nativas, como é o caso do Paraguai, que é um ótimo exemplo, pois além do espanhol, lá se fala o Guarani como língua oficial. O Canadá é outro caso interessante, pois o mesmo sendo considerado anglo-saxônico, tem como idiomas oficiais o inglês e o francês, que é derivado do latim. Existem algumas controvérsias também em relação a isso. Para alguns estudiosos, somente Estados Unidos e Canadá seriam os países anglo-saxônicos. Isso pela maior influência que eles receberam da Inglaterra e por sua economia desenvolvida. Então, ao sul da fronteira dos Estados Unidos, que está o México, haveria apenas nações latino-americanas. Devemos observar que, desse ponto de vista, o idioma não é mais o critério mais relevante para essa divisão. Lembrando novamente que Quebec, no Canadá, fala francês e é considerado parte da América Anglo-Saxônica. Em contrapartida, países que têm o inglês como idioma oficial, mas estão fora da América do Norte, são considerados integrantes da América Latina. A diferença mais marcante entre as nações da América Latina e da América Anglo-Saxônica não está no idioma oficial. Certamente o ponto de maior destaque é a discrepância econômica e de qualidade de vida entre esses países. Os países da América Anglo-Saxônica, o Canadá e os Estados Unidos, apresentam excelentes índices em áreas como a educação, a saúde, a economia e a qualidade de vida. Essas nações são classificadas como desenvolvidas. Por sua vez, algumas nações da América Latina ainda são classificadas como subdesenvolvidos ou emergentes, como é o caso do Brasil. Outras economias de destaque são o México e a Argentina. Uma diferença cultural marcante entre os países da América Latina e os países da América Anglo-Saxônica é a religião. Nas nações anglo-saxônicas, há forte presença protestante, ainda que os católicos tenham predominância nessas populações.
Nos países latinos, o catolicismo é absolutamente predominante. Brasil e México são alguns dos países que possuem as maiores populações católicas do planeta. Essa é uma questão facilmente explicável pela influência dos países colonizadores. A América do Norte recebeu forte influência de países protestantes. Importante lembrar que a América Latina não é só a América do Sul. Não é incomum a confusão a respeito do uso do termo América Latina como um sinônimo para a América do Sul. Embora os países da porção sul da América sejam latino-americanos, não são apenas eles abrangidos pela denominação. Por exemplo, o México, que está na América do Norte, é um país latino-americano. O mesmo raciocínio vale para a confusão feita entre a América do Norte e a América anglo-saxônica. Não se trata de um sinônimo, haja vista que o México faz parte da porção norte e não é anglo-saxônico. Então, não se deve utilizar esses termos de regionalização linguística como sinônimos das divisões geográficas da América. Nos dias atuais, essa regionalização é amplamente utilizada para diferenciar os países mais ricos da América, no caso os Estados Unidos e o Canadá, dos demais menos desenvolvidos. No entanto, essa divisão foi inicialmente realizada para diferenciar as influências culturais de cada porção. Ditas as diferenças entre a América Latina e a América anglo-saxônica, vamos para uma rápida revisão dessa mini-aula. O continente americano foi colonizado por diferentes nações europeias como Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. A regionalização se baseou na língua falada nesses países. Os países da América Latina são aqueles em que o idioma é derivado do latim, como o português, o espanhol e o francês. Por sua vez, a América anglo-saxônica é formada por países cuja língua deriva dos idiomas anglo-saxões, como o inglês. Atualmente, a principal diferença entre os blocos é o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida. Os países da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, são considerados desenvolvidos. Os países da América Latina ainda são considerados subdesenvolvidos ou emergentes, como o Brasil. Há grande número de protestantes na América anglo-saxônica. A América Latina abriga grandes populações católicas. Gostou de saber mais sobre as diferenças entre a América Latina e a América anglo-saxônica? Então não esqueça de dar a maçã do professor, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Eu fico por aqui, até a próxima, um abraço!